Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando hoje aí do que aconteceu, fazendo as marcações aí para o dia de amanhã e também dando aí um norte, né, para a gente poder operar esse mercado que está cada vez pior, né, tá bem volátil, bem complicado e para isso a gente tem que estar sempre atento. Antes queria pedir para vocês não esquecer de deixar esse like, curtir o canal, para que a gente possa estar cada vez mais atingindo essa galera que está buscando virar a chave e tentando operar de uma forma mais consistente, beleza? Deixa eu só antes desmarcar isso aqui, que isso aqui não interessa na B3, é só as sessões de Forex. Hoje a gente teve um dia meio que atípico, né? Atípico não, né? O preço dando continuidade naquele pullback de ontem, né? De segunda-feira. A gente tinha marcado aqui umas regiões como sendo regiões importantes. O preço acabou não fazendo, né? Quem viu lá a operação que eu fiz, eu peguei ali 200 pontos num tirinho rápido. Então, tá lá no Instagram. Se você não segue a gente, corre lá e segue. Que aqui é sempre onde eu coloco aí o que é que aconteceu, o que a gente vem fazendo, as operações que a gente fez, onde eu divulgo os calendários econômicos que tem todos os dias. Então, se você ainda não está seguindo a gente, dá essa força aí, corre lá e segue a gente no Instagram também, para a gente estar fazendo isso aí. Bora falar aqui do preço. Hoje nós tivemos aí uma abertura aqui já nessa baixando aqui nesse pavio, nesse candle que ficou ontem, né? Vindo buscar liquidez aqui nas regiões de baixo. Chegando aqui, eu até postei lá no Instagram, o preço veio testar uma região dos 5 minutos aqui. Deixa eu até colocar no 5 que vai ficar mais claro, ó. O preço veio testar a região dos 5 minutos. O meu trade foi aqui, ó. Eu fiz a compra aqui, ó. Peguei 200 pontos. A saída foi na metade desse imbalance que tinha deixado aqui, porque a gente não sabia, com regiões aqui embaixo, order block aqui, mais uma zona importante aqui embaixo, a gente não tinha essa expectativa de que ele pudesse dali a pouco fazer esse movimento, o que acabou não acontecendo. Aqui mesmo segurou o preço e ele acabou subindo, né? Já hoje com uma volatilidade bem menor, visto que esse trade ele começou meio-dia e foi finalizar mais de 3 horas da tarde, né? Chegando ali em cima e depois ainda devolvendo metade. E quando vocês percebem, a gente percebe que o mercado tá ruim por isso, ó. Um range de 1.600 pontos, levando praticamente aí a tarde toda para andar, enquanto aqui nesse dia a gente teve aqui na volatilidade, só para vocês entenderem, ó, nós tivemos, deixa eu só notar aqui, olha só, 1.600 pontos praticamente em 6 candles aí de 5 minutos, ou seja, em pouco mais vamos colocar em 1 hora, né, deu isso aí, e aí depois à tarde ele se arrastou. O que a gente tem aqui agora, tá? Nós temos uma subida aqui com essa região de liquidez, ok? Vamos voltar aqui para o 15 minutos, onde quando a gente tira o zoom, a gente enxerga aquilo que eu falei, ó, o preço veio aqui na Golden Zone, que foi ontem quando abriu, agora ele está fazendo um retorno, né? Qual é o ponto que a gente tem para tomada de decisão na parte de cima? Aquele mesmo que a gente tinha marcado ontem, né? O preço está caminhando para aquela região. Deixa eu só tirar o zoom aqui que vocês vão observar, né? O preço está caminhando para essa região aqui, dentro da Golden Zone. Eu tenho esse order block aqui da notícia e mais também esse imbalancezinho. Então aqui é um ponto interessante. Percebam que o preço fez um pullback, né? Então ele ainda está em movimento de alta. O que tem que tomar cuidado? Abertura do pregão amanhã, porque a gente tem
Na parte de baixo aqui, nós temos um order block nessa região, validado, tá? Essa região aqui. E que está justamente atrás de uma LTA, né? A gente sabe que o mercado está sempre de olho nessas LTA. Então, o que vocês têm que estar atentos? Uma abertura do pregão fazendo isso aqui, muita coisa que acontece, a galera faz espera para fazer a venda nas costas da LTA, né? Isso é muito comum o mercado. E aí a gente pode ter aqui essa movimentação de fazer esse sweep para vir até a zona de liquidez e depois chegar até o alvo, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Na parte de baixo, a gente tem justamente esse ponto como sendo um ponto importante, tá? Principalmente esse fundinho aqui, ó, um pouco atrás. Aqui é que é o ponto de decisão, caso o preço perca, para talvez vir pegar essa região aqui de baixo, ok? Então, no índice, vocês estejam atentos a essa movimentação aí, ok? Para chegar no alvo lá em cima, e aquilo que eu falei, entender essa decisão, né? Saber que o preço ainda está subindo, está fazendo topos e fundos mais altos, né? Então, só que ele depende de romper esse topo aqui para dar essa movimentação. Então, aqui a gente tem isso aqui, ou ele vir aqui e continuar a descida, mas para fazer esse movimento de queda, o interessante seria ele perder esse fundo aqui, tá? Esse movimento aqui seria mais coerente em relação a isso. O que vocês têm que ter em mente é, enquanto o preço está virado para cima, a gente tem que olhar para cima, tá? Então, cuidado para não ficar tentando achar operação onde não tem e arriscando também em lugares ruins. Desculpa, tá? Então, essa é a visão que a gente tem no índice. E se você quer saber um pouco mais aí sobre o treinamento, dá uma clicada aqui, ó, nesse QR Code que está no seu canto aqui, ou no link na descrição e vai ter mais informações aí sobre o treinamento. Tem lá o grupo exclusivo de alunos do Telegram, onde a gente está sempre, todo dia pela manhã acompanhando, eu estou tirando dúvidas dos alunos. Se vocês olharem o Instagram, vão ver que eu postei lá exatamente o contexto que eu mostrei no grupo, o que aconteceu, tá? Não é um grupo que tem call, não é um grupo que as operações são colocadas antes. A gente analisa o contexto e depois cada um faz a tua entrada e cada um posta o teu resultado ou posta o que fez e qual foi a leitura que teve pra gente ver, tá certo, não tá, corrigir. Então esse é o intuito do grupo, tá, galera? Então, para isso que o grupo existe. Bora falar de dólar. Bom, o dólar ele seguiu continuando hoje em movimento. Tivemos aqui um choque. Um choque interno, digamos assim, mas é um choque, ok? Veio aqui. O que a gente tem que estar atento aqui agora? Ó? Essa região aqui de baixo, que é o 61, e também essa região aqui, tá? Eu vou deixar marcado toda ela, tá? Que tem o limite e também o imbalance aqui. Não adianta eu marcar só um ponto e aí depois o preço chega um pouco antes e volta. Então aqui a gente tem toda essa região. Prestem atenção que eu tenho um sell side liquidity bem forte aqui. Eu tenho 3 fundos aqui. O preço veio aqui de novo, ou seja, existe uma grande probabilidade dele vir testar mais para baixo. E tenham cuidado com essa região aqui, tá? Porque ainda temos a possibilidade dele seguir, fazer um sweep aqui para depois voltar. A movimentação do dólar continua sendo de alta. Ó, no macro, percebam, ele continua sendo de alta. Porém, vocês têm que entender o seguinte, deixa eu só esticar esse zero aqui, que as regiões de interesse, elas estão aqui para baixo.
aqui eu tenho um ponto bem interessante, ou seja, ele tem alvo e esse sell side liquidity, esses pontos de liquidez, pode ajudar a empurrar o preço lá para baixo antes de continuar. Então estejam atentos em relação a isso, tá, turma? Esse ponto aqui é fundamental, só que se ele perder aqui, a gente pode ter uma continuidade até pro movimento, principalmente aqui nessa região desse imbalance, que é uma zona também bastante importante, tá? Então fiquem ligadões aí nessa região para fazer a coisa da forma certa, ok? Vamos aqui aumentar para vocês entenderem, né? Onde estão as marcações. Eu tenho esse cara aqui embaixo, aqui no fundo. É uma região perigosa porque está à frente de uma região de liquidez. Depois eu tenho esse Fair Value Gap, tá? Aqui embaixo. E seria para nós o melhor ponto na parte compradora, tá? Então a gente observa que a gente tem um bom alvo ainda para baixo, ok? Só fiquem ligados, porque esse preço dificilmente cai direto. E se ele fez um movimento de quebra de estrutura, um choque aqui, vocês têm que estar ligados com as regiões de liquidez, ok? Então eu tenho esse Fair Value Gap aqui, tá? Essa região aqui. Ok? Como um ponto bem interessante. E depois eu tenho essa outra extremidade aqui que eu não vou deixar marcado, mas é bom ter atenção. E o reteste desse fundo, que inclusive a gente pode deixar aqui, ó. Eu diria que até aqui, ó, essa região aqui é mais importante, tá? É mais interessante. Como sendo um ponto também para a gente analisar nessa movimentação aí debaixo do preço, ok? Bora falar do Nasdaq. Deixa eu só tomar uma aguinha antes. Vamos agora falar do Nasdaq. E agora sim, a gente ativa as sessões para vocês acompanharem. Vamos botar aqui no gráfico de 1 hora para vocês entenderem. E olha como a gente tem os contextos, né? Bem interessantes. Aqui as cores, tá, turma? O laranja é a seção asiática, Londres e Nova York, ok? E olha o que a gente teve de interessante, eu tinha até falado no estudo sobre isso, o preço está fazendo um pullback, ele falhou fundo e eu falei que tinha inclusive alvo para vir testar aqui, e foi exatamente onde ele veio. Deu uma venda aqui na madrugada, onde ele teve essa confirmação aqui e desceu. Nós tivemos a compra aqui, teve uma galera que pegou. Eu fiz a venda aqui, tá? Eu fiz uma venda rápida. Vocês estão observando aqui, ó, 51.732. Segundo dia de teste, $1.700, ou seja, metade do teste já está feito. Isso que eu não peguei essa compra. E vou falar para vocês, eu estava conversando com o pessoal no grupo dos alunos e eu não peguei essa compra porque eu estava isso aqui, ó, aguardando os 5 minutos. E ele não chegou na região que eu tinha marcado dos 5 minutos, né, que na verdade eu uso aqui, e ele acabou subindo direto. Eu acabei ficando aqui no ponto de ônibus nessa compra. Eu tinha essa ideia aqui de pegar essa compra daqui até esse ponto de liquidez aqui, que me daria praticamente a meta do teste. Felizmente não rolou. Depois ele foi embora direto e aí a gente fica só olhando porque já tinha botado a meta no bolso. O que a gente tem aqui para agora? O preço chegou num ponto de liquidez, abriu a sessão asiática, tá? O que vocês têm que observar aqui agora? Esse ponto e esse cara, tá? Ver como que o preço vai trabalhar nesse meio aqui. Para quê? Para ver o lado
que ele tende a ir. Por que para ver o lado? Porque olha só, quando a gente tira o zoom, vamos colocar numa hora aqui que fica mais fácil, nós tivemos uma falha de fundo, deixando uma zona de liquidez muito grande. Nós temos um alvo aqui em cima, tá? Que é, depois desse order block, depois desse fair value gap, eu tenho esse cara aqui. Ó, essa região aqui. E por que que a gente tem essa região aí muito importante? Porque é o reteste do fundo, ok? Tá acima dos 61% e eu tenho outro fair value gap aqui, tá? Então, eu diria que para a gente pensar numa compra, numa venda, esse preço teria que vir aqui e aí nos dá a oportunidade de novo de descer. Caso ele perca essa movimentação aqui, aí a gente tem a continuidade daqui, né? Só cuidando porque tem essa zona de liquidez aqui atrás, né? Então, nós temos nessa situação um movimento aqui de consolidação, né? Nós temos um canalzinho aqui no Nasdaq, ó. Nós temos aqui, ó, um canalzinho onde ele está trabalhando, tá? E o que é importante salientar? Que a gente tem que aguardar essa movimentação para não correr risco de tomar uma violinada, tá? Então fiquem ligados nisso, porque a gente tem aí uma zona de liquidez e um ponto interessante para a gente estar analisando, ok? E a tendência é que o mercado asiático fique nesse range, né? Se perder essa liquidez aqui de Londres, ele ainda tem esse fair value gap aqui e tem esse order block aqui dos 60 minutos, tá? Então, muito cuidado com isso, ó, porque a gente tem pontos aqui embaixo. Deixa eu só tirar essa movimentação e vou deixar esse movimento aqui, ó, tá? Eu tenho um ponto interessante aqui atrás. Ó, esse carinha aqui. Com o imbalance aqui atrás, tá? Então, tem liquidez aqui? Sim, tem liquidez. Só que tem que tomar cuidado, porque pode ser que se o preço perder essa região aqui, ele engate uma nova movimentação para retestar esse fundo, tá? Muita atenção nesse movimento. O ideal é que ele possa nos dar aí mais uma oportunidade para cima, porque o alvo lá para cima é maior do que aqui embaixo, beleza? Bora falar então do euro. Ó, euro trabalhou bem consolidado, veio tocar ali naquela região que a gente tinha marcado no estudo de ontem e ainda está trabalhando aqui. Percebam como ele está funilando, né? Olha só como que o euro ficou na sessão americana, praticamente sem movimentação, tá? Isso aqui é muito perigoso, porque ele cria essa zona de liquidez aqui, ó, na seção de Nova York, e aí pode acontecer de ter uma galera comprada aqui, nessa posição, aí ele vem, dá-lhe outra entrada aqui e rasga estopando essa galera, e é o que empurra o preço até a região de baixo, tá? Então tomem cuidado com essa movimentação, porque aqui um possível movimento para cima pode considerar uma falsa liquidez, né? Ele vir aqui na sessão asiática de ontem para depois descer, tá? Tomem cuidado em relação a isso. Que inclusive tem outra região de liquidez aqui, ó. Vamos tirar um pouco do zoom. Que a gente observa que eu tenho inclusive outra região de liquidez aqui. Então, ele tem também alvo
para chegar aqui antes de descer, tá? De qualquer forma, o ponto importante é aqui, ó. Segurou aqui, sabe que ele ainda está olhando para cima. Perdeu aqui, aí a gente tem a possível venda até o imbalance, até o ponto lá de baixo, ok? É fundamental, tá? É fundamental. Vocês só vão buscar os alvos lá embaixo, caso ele perca esse fundo aqui, ok? E para finalizar, bora falar do ouro. O ouro, depois de fazer a movimentação para cima e dar essa venda aqui ontem, hoje ele trabalhou meio consolidado, mas mesmo assim, ó, percebam como ele faz um movimento bem interessante. Ó, quando abre Londres, o que que ele faz? Bota, captura a liquidez da China, sobe até o teste do topo e depois dá a venda. E aí Nova York confirma a continuidade, batendo o alvo aqui nesse imbalance. Ó, exatamente no imbalance foi bater o alvo, ok? Agora tem que ficar esperto porque ele vem perdendo pontos, né? Deu aqui mais uma entradinha, claro, final de dia não era nada para fazer, mas agora ele está fazendo uma lateralização aqui sem volume, sem nada, tá? Tenham cuidado. O ponto crucial do euro agora é ele perder esse fundo. A gente está vendo aqui que possivelmente ele pode fazer um teste de fundo aqui, ok? Mas teria que entender aonde que seria o ponto de entrada, se seria aqui ou se ele vai usar essa liquidez aqui, ó, para vir buscar combustível para descer, tá? Tenham atenção a esse ponto. Vou colocar aqui numa hora que vocês vão ver, ó, tá? Ele chegou perto aqui, capturou essa liquidez, ó, tanto é que esse sell side já está pontilhado. Tem essa outra região aqui, então caso ele venha a perder essa região, o alvo dele está aqui embaixo, beleza? Nessa zona aqui, tem aqui, ó, tem um imbalance aqui nesse meio de caminho, tá? Deixa eu só ajustar aqui e aqui a gente bota para Fair Value Gap. Fechou? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente estudo, bom descanso e um ótimo pregão amanhã.